Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo eu vou falar sobre o VISC11, um fundo imobiliário de shopping. Será que vale a pena investir no VISC11? Quais as vantagens e as desvantagens desse fundo? Eu vou fazer uma análise completa mostrando todas as informações que vocês precisam saber. Então, se você tem interesse nesse vídeo, já deixa o like. Assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e manda ele para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Eu garanto que não vai se arrepender. E sem enrolação, vamos direto para o que interessa. Então, como vocês podem ver, o nome do fundo é Vinci Shopping Centers. O gestor do fundo é a Vinci Real Estate, gestora de recursos limitada. O administrador é a BRL Trust, distribuidora de títulos e valores mobiliários. O código de negociação é VISC11 e o tipo do fundo é um fundo de gestão ativa que atua no segmento de shopping centers. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço da cota do fundo é de R$ 111,15 e quando o fundo fez o IPO na bolsa, lá no final de 2017, o preço da cota era em torno de R$ 100 e ela chegou a valorizar até o final de 2019, chegando perto dos R$ 145. Depois, no começo da crise, ela desvalorizou bastante e abriu uma janela de oportunidade muito boa e atualmente, então, ela está um pouco acima do que foi o preço no IPO dela. Então, pegando o início do fundo até o momento atual, esse fundo teve uma pequena valorização. O primeiro ponto que eu avalio é a qualidade do gestor. E a Vinci é o oitavo maior gestor, levando em consideração o valor de mercado de todos os fundos imobiliários que ela administra. Então ela administra 4 fundos imobiliários que juntos eles valem mais de 4 bilhões de reais. É claro que a Vinci não é uma gestora tão tradicional e grande como as principais, que são a Kinea, a CSHG, a XP, o BTG e o RED, mas ela também é uma gestora boa, já é bem conhecida no mercado. O segundo ponto que eu avalio é o segmento do fundo. E o VISC, ele é um fundo de gestão ativa de shopping. Os investimentos são destinados majoritariamente em aplicações nos empreendimentos de shoppings. Então o fundo pode rentabilizar através da compra ou construção para gerar aluguéis ou também ganhar com a venda dos imóveis. Então ele simplesmente pode buscar renda através do aluguel dos espaços do shopping center ou também vendendo participação e lucrando com essa operação. O terceiro ponto que eu avalio é as taxas de administração e da gestão. E o fundo Vinci, ele tem uma taxa de administração de 1,35% ao ano se o fundo tiver um valor de mercado de até R$ 1 bilhão. Se ele tiver um valor de mercado de 1 bilhão até 2 bilhões de reais, ele vai ter uma taxa de 1,2% ao ano. Se o valor de mercado for acima de 2 bilhões de reais, a taxa é de 1,05% ao ano. Então, como no momento que eu estou gravando esse vídeo, o fundo tem um valor de mercado de um pouco mais de 1,5 bilhão de reais, a taxa de administração atual é de 1,2% ao ano. Só que, como vocês podem ver aqui, o gestor voluntariamente ele decidiu reverter pro fundo 33% da remuneração até junho de 2021 em regime de caixa. Então, 33% do que ele receberia, o gestor está deixando pro caixa do fundo e ele vai poder utilizar esse valor. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é o último mês que o fundo está fazendo essa reversão da remuneração do gestor. Então, a partir do mês de julho, esse valor de 1,2% ao ano volta a ser cobrado normalmente. E sobre essa taxa da administração, eu considero ela bem alta. Para mim, uma taxa acima de 1% ao ano é uma taxa elevada. Eu acho que o fundo deveria cobrar menos. O quarto ponto que eu avalio é a liquidez. E o fundo tem uma liquidez boa, com quase 3 milhões de reais negociados por dia. No mês de maio foram mais de 72 mil negociações, que gerou um volume de mais de 64 milhões de reais. O fundo também é um dos que tem o maior número de cotistas na bolsa, são mais de 194 mil cotistas no dia que eu estou gravando esse vídeo. Então é um fundo com uma boa liquidez e é um dos fundos que tem mais cotistas entre todos os negociados na bolsa. O quinto ponto que eu analiso é a diversificação. E o VISC11 tem uma boa diversificação. São 15 ativos em 10 estados, como vocês podem ver aqui, destacando principalmente São Paulo, que tem o maior percentual dos ativos, e em segundo, Espírito Santo. Os dois representam a maioria dos ativos do fundo. Mas como vocês podem ver, o fundo também tem ativo na Bahia, no Ceará, em Minas Gerais, no Pará, em Pernambuco, no Paraná, no Rio de
de Janeiro e em Santa Catarina. Então, como vocês podem ver aqui, o portfólio do fundo ele tem 1 bilhão e 800 milhões de reais em shopping centers. E prestem bem atenção aqui, isso equivale a R$ 126,20 por cota. Os ativos que o fundo tem em renda fixa, eles representam quase 11 milhões de reais e isso equivale a 80 centavos por cota. E ele tem cotas de outros fundos imobiliários que representa 36,4 milhões de reais e isso equivale a R$ 2,60 por cota. E aí ele tem obrigações de imóveis a prazo, que ele comprou imóveis e tem esse valor a pagar ainda, que dá 163,2 milhões de reais, são R$ 11,40 por cota, e ainda tem a receber 19,6 milhões de reais, que representa R$ 1,40 por cota. Então, pegando todos os investimentos, os ativos do fundo e descontando o que ele ainda tem de obrigação para pagar, isso representa um patrimônio líquido de 1,7 bilhões de reais. E como eu falei antes para vocês, o valor de mercado atual do fundo está um pouco mais de 1,5 bilhão de reais. Então tem um desconto aqui. Inclusive vocês podem ver que, considerando esse patrimônio líquido do fundo, uma cota do fundo custaria R$ 119,50. Então, como vocês vão ver mais adiante, ele está com desconto na cotação atual. Aqui vocês podem ver também um gráfico mostrando isso. Aqui a diversificação, primeiro do NOI por estado. O NOI é basicamente o caixa operacional do fundo. Então, 39% vem do estado de São Paulo, dos ativos lá de São Paulo, 14% no Espírito Santo, 12% no Ceará, 8% no Rio de Janeiro, 8% em Minas Gerais, 6% em Santa Catarina, 5% no Pará, 3% Bahia, 4% Pernambuco e 1% Paraná. Com exceção de São Paulo, que tem os principais ativos do fundo, os outros estados estão bem divididos. E considerando o NOI do fundo por tipo de participação, em 68% dos ativos que o fundo tem participação, ele tem participação minoritária e 32% ele tem o controle do imóvel. Então, como vocês podem ver, na maioria dos ativos do fundo, ele tem uma participação minoritária e não o controle dos ativos. A diversificação por administrador, dá para ver que é uma diversificação que não tem nenhuma concentração e também está bem diversificado. E no caso da diversificação por ativo, praticamente só o Prudent Shopping que tem uma participação mais elevada. Além dele, o Praia da Costa e Iguatemi Fortaleza e o Ribeirão Shopping, que tem uma participação acima de 10% no caixa operacional do fundo. Os demais têm uma participação bem menor, então também tem uma boa diversificação considerando cada ativo do fundo. O sexto ponto que eu avalio é a vacância física e financeira. E como vocês podem ver, o fundo está com uma taxa de ocupação em abril de 91,2%. Então isso quer dizer que o fundo tem uma vacância de 8,8% no último mês, que seria os 8,8% para completar 100% de ocupação. Ele já chegou a estar com uma taxa de ocupação maior e atualmente ele está com a maior vacância no último ano, mas nada de grandes problemas para o fundo. Levando em consideração toda a crise e a pandemia que nós estamos passando, ainda está bem tranquilo essa vacância desse fundo. Já aqui embaixo a inadimplência líquida mostra um comparativo entre os anos de 2019, 2020 e 2021. E pegando o mês de abril, que é o mês desse relatório que o fundo disponibilizou para os cotistas, em 2019 o fundo estava com uma inadimplência líquida de 4,3%, em 2020 49,6% e em 2021 11,8%. Então, como vocês podem ver, em abril o fundo já está se recuperando bem e comparando principalmente com o ano de 2020, que foi o ano mais crítico, já está evoluindo bem e tendo a voltar a patamares bem mais baixos e mais controlados. Então eu vejo que o fundo está no caminho certo. Com uma boa parte dos brasileiros vacinados, essa situação vai voltar ao seu normal. Nós vamos ver esse fundo imobiliário trazendo retornos bem interessantes para os cotistas. O sétimo ponto que eu avalio é a localização dos imóveis. Então aqui eu já falei antes da diversificação por estado, os principais ativos do fundo. Então aqui está eles mostrando todos os 15 ativos distribuídos nos 10 estados. O oitavo ponto que eu avalio é o vencimento e a taxas dos contratos. Aqui o fundo não disponibilizou exatamente os vencimentos e as taxas dos contratos, então eu busquei essas informações no Status Invest. E aqui acaba ficando um pouco mais vago e pode surgir algumas dúvidas, mas nesses casos eu dou bastante valor para vencimentos bem variados, então isso aqui já diminui o risco. O fundo não está com boa parte dos contratos
mercados vencendo no curto prazo, e isso aqui já dá uma boa segurança para o investidor e para o fundo imobiliário. E o indexador dos contratos, como vocês podem ver aqui, também tem uma boa diversificação, e isso aqui ajuda a dar segurança para o investidor e para o fundo imobiliário e evita de trazer problemas futuros para o fundo. O nono ponto que eu avalio é o Dividend Yield. Como vocês podem ver aqui, atualmente o Dividend Yield do fundo está em 3,62%. Então o fundo entregou rendimentos de R$ 4,02 nos últimos 12 meses, e esse Dividend Yield de 3,62% representa essa divisão dos R$ 4,02 pelo preço atual da cota de R$ 111,15. E aqui vem o mais importante: atualmente esse Dividend Yield é baixo e todo investidor deve estar ciente disso, mas nessas situações eu costumo olhar para o passado, antes do período atípico que é a pandemia que nós estamos vivendo. Então, se vocês avaliar antes da pandemia, vocês podem ver que o fundo ele era bem regular e pagava sempre em torno de 60 centavos por cota de dividendo. Claro que não tem como garantir que o fundo vai pagar novamente 60 centavos por cota, mas o investidor pode pegar como base um rendimento médio de 60 centavos por mês e aí fazer o cálculo do Dividend Yield que o fundo tem potencial de pagar. Sempre lembrando que provavelmente vai dar um Dividend Yield maior porque o preço da cota do fundo está mais baixo. Então também é interessante pegar o valor patrimonial por cota para fazer o cálculo do Dividend Yield. Então o que eu recomendo pegar o rendimento por cota, que são 60 centavos, e dividir pelo valor patrimonial por cota. Assim o investidor sabe o Dividend Yield mensal do fundo que provavelmente ele vai conseguir pagar em períodos normais. E multiplicando por 12 você vai ter exatamente o Dividend Yield dos últimos 12 meses do fundo. O décimo ponto que eu avalio é o P sobre VP. E atualmente o P sobre VP do fundo está em 0,93. O valor patrimonial por cota, R$ 119,45. Então, como vocês viram, o fundo está sendo negociado a R$ 111. E por isso é interessante para cálculo do Dividend Yield possível que o fundo pode entregar, usar pelo menos o valor patrimonial por cota, porque assim que o rendimento subir, a tendência é que o preço da cota do fundo vai subir também. E aqui eu quero destacar para vocês, o valor patrimonial por cota teve algum problema no gráfico que eu peguei lá no Funds Explorer, porque o fundo fez o IPO na bolsa para o final de 2017. E aqui ele está mostrando um período anterior que não faz sentido nenhum. Então nós vamos pegar mais ou menos nesse ponto aqui e vocês podem ver que o fundo ele teve uma valorização patrimonial por cota. Então isso aqui também é muito bom, porque é muito importante o fundo, além dele crescer em tamanho, ele ter uma valorização do seu patrimônio. Agora eu quero trazer mais algumas informações para vocês. E aqui eu trago um alerta muito importante. Como vocês podem ver aqui, o primeiro gráfico ele é do aluguel das mesmas lojas. Ou seja, ele está fazendo uma comparação dos períodos e mostrando o crescimento ou a queda do aluguel das mesmas lojas desse fundo. Aqui pode causar uma confusão muito grande. Se nós avaliar aqui, por exemplo, o segundo trimestre de 2020, nós já vivíamos uma pandemia. Então é normal ter essa queda brusca. E esse segundo trimestre de 2020, ele está comparando com o segundo trimestre de 2019, que o fundo estava muito bem. Então qual é o problema aqui? Vamos imaginar em 2019 um número 100 para nós ter uma base. Aí no segundo trimestre de 2020 teve 53,9% de queda. Ou seja, aquele 100 no segundo trimestre de 2020 ele passou a ser 46,1%, porque você vai ter que descontar esse 53,9%. E agora trazendo para o segundo trimestre de 2021, teve um aumento de 510,5%. Só que esses 510,5% é em relação àqueles 46,1%. Só que tem que tomar muito cuidado com esses números altos aqui de crescimento, porque aqui está comparando com um período muito ruim do fundo. Então só por isso eu trouxe esses gráficos aqui. É uma maneira do gestor tentar atrair os investidores e mostrar que eles tiveram um grande crescimento. Mas você tem que olhar que aqui é comparação entre períodos. E como o período do ano passado foi muito ruim, esse ano agora já parece muito bom e na verdade não é tão bom assim. Outro gráfico importante é dos descontos. Esses descontos são valores que o fundo dá de desconto para os inquilinos que alugam os seus espaços, e faz muito bem o fundo fazer isso, assim como o fundo, principalmente os inquilinos dos ativos, eles sofreram bastante porque tiveram que fechar suas lojas e eles não puderam vender durante esse período. Então eles também tiveram várias dificuldades. Então esses descontos é uma forma de ajudar esses inquilinos a não quebrarem e abandonarem
descontarem completamente o ativo. Então, o desconto também é bom para o fundo no longo prazo, porque ele mantém o inquilino ativo e ele pode continuar alugando aquele imóvel, e depois desse momento difícil, quando tudo voltar ao normal, o inquilino vai pagar normalmente o seu aluguel e o fundo vai voltar a ter uma rentabilidade alta. Então, comparando de novo o mês de abril, em 2019 os descontos foram de 4%, em 2020 foram de 81,9%, que foi o auge da crise, e agora em abril de 2021 foram de 27%. Então o fundo já está reduzindo esses descontos porque os ativos já estão funcionando. Mesmo com algumas restrições, os inquilinos já estão conseguindo vender e faturar pelo menos um pouco com esses ativos. E aqui de novo, dois gráficos comparativos. O primeiro é de vendas, e aí eu vou de novo pegar o mês de abril, que nós temos a comparação de 2019, 2020 e 2021, que é o último mês que nós temos para comparar. Em 2019, o fundo vendia R$ 1.106 por metro quadrado. Em abril de 2020 ele vendeu 158 e agora em abril de 2021 ele já vendeu 500. Mas como vocês podem ver, ainda não chegou na metade do que ele conseguiu vender lá em 2019. Isso aqui ajuda a entender que o fundo está um pouquinho abaixo da metade da capacidade de vendas por metro quadrado, levando em consideração o NOI por metro quadrado, que é o caixa operacional. E aí vocês podem ver também, em 2019, 73, em 2020, 11, em 2021, 19. O caixa operacional ele vai sofrer um pouco mais, porque nós ainda estamos passando por a pandemia. Então, mesmo que as vendas aumentem, o fundo muitas vezes ainda tem que dar bastante desconto ou ainda ter inadimplências mais elevadas, e isso acaba afetando o caixa operacional do fundo. Então, para o caixa se recuperar, vai levar mais tempo. Então, a minha análise do fundo é que, para mim, o fundo é muito bom. Eu considero ele bem diversificado. A gestão do fundo também é boa. O principal ponto negativo que eu vejo nesse fundo é a gestão cobrando uma taxa muito elevada, como eu já falei. Eu acho que taxas acima de 1% são muito altas e não deveriam ser cobradas. No meu caso, eu invisto nesse fundo. Eu sou investidor do VISC11, mas nada do que eu trouxe nesse vídeo representa uma recomendação de investimentos. Eu apenas trouxe um material e a minha análise do que eu acredito sobre o fundo e o que eu penso sobre esse fundo. Então nada disso representa uma recomendação de investimentos. Esse material pode ajudar vocês a fazer um estudo mais completo desse fundo e aí vocês decidem se vale a pena investir ou não. Eu gostaria de saber de vocês nos comentários. Vocês acham que vale a pena investir no VISC11 ou não? Então eu peço para vocês curtir esse vídeo. Isso é muito importante para o YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Eu garanto que não vai se arrepender. E como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!